Pirâmides ecológicas é o tema dessa questão da UFU, questão excelente para fazer o que eu mais curto aqui, galera, uma revisão de conteúdo dentro das questões. Por quê? Porque essa questão ela fala de todas as pirâmides, né? Inclusive, ó, trouxe aí a figurinha com todas elas e a gente vai comentar, inclusive, de exceções importantes, como a questão da biomassa lá no ambiente marinho. Então, galera, não deixem de assistir, porque esse tema cai em todas as provas que você imaginar. Não só na UFU, cai muito no Enem, aqui na nossa UERJ, FUVEST, meu irmão, é para tudo quanto é vestibular. Então vamos com tudo, se inscreva aí no canal, galera, o canal que, meu irmão, ó, tá voando, o trabalho começou recentemente e a gente tá aí já com um banco de questões, né, resolvidas, comentadas e muitas vezes ampliadas que, meu irmão, eu não conheço aqui no YouTube. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que ecólogos interessados na dinâmica das pirâmides ecológicas em ecossistemas terrestres e aquáticos fizeram 4 afirmações sobre pirâmides de energia, de biomassa e de números, durante um debate sobre fluxo de energia nos níveis tróficos. Então ele botou aqui, ó, o ecólogo 1, 2, 3 e 4, ó, e ele quer saber, ó, ele está pedindo para você assinalar a alternativa que apresenta o ecólogo que cometeu um engano, ou seja, errou aí na definição, então em relação à sua afirmação. Então ele me deu aqui os 4 e a gente vai falar dos 4 e naturalmente vamos revisar aqui todas as pirâmides, beleza? Então vamos lá. O ecólogo 1, ele diz que as pirâmides de energia, então o papo aqui é pirâmide de energia, sempre, olha só rapaz, né? Eu que sou meu forte é português, fala esse verbo transitivo indireto aqui, ó, de frequência é complicado. Tem aspecto convencional, revelando o fluxo unidirecional, ok, de energia e sua progressiva dissipação ao longo das cadeias alimentares. E aí, galera? Tá aqui a nossa pirâmide de energia, ó, bonitona, e repare que ela segue, né, a ideia de quê? De unidirecionalidade. Ou seja, né, você tem aqui os produtores, tá, que são os caras que fazem, né, o fotossíntese ou quimiossíntese, mas vamos considerar aí na grande maioria das vezes a fotossíntese, ou seja, eles conseguem transformar matéria inorgânica, ok, em matéria orgânica, só que a utilização de quem? Dele, do nosso queridíssimo Sol. Então, esse cara aqui é quem apresenta os maiores níveis de energia, até porque a gente tem que caracterizar um metabolismo, né, mais simplificado, porque a árvore, né, ela vive como? Vive ali, presa, né, no lugarzinho dela. Você nunca viu uma samambaia correndo pelo calçadão, beleza? Então, mas lembrem, pelo amor de Deus, planta também tem metabolismo. Então, do que ela consegue fixar, que a gente chama de produtividade primária, ok? Ela perde uma boa parte no seu próprio metabolismo. Por isso, quando você pensa na passagem de energia para o nível seguinte, que é o de consumidor primário, repare que você vai ter uma quantidade de energia disponível menor. E esse animal que também vai ter, né, o seu metabolismo, e aí a gente pode até caracterizar níveis mais elevados e tudo mais, né, você pode trabalhar a ideia de perda, ok, dessa energia, e assim vai seguindo a cada nível trófico. Então repare que tem sim uma diminuição, né, da quantidade de energia disponível para os níveis tróficos superiores. Lembra que isso, inclusive, já foi questão de prova, caracteriza, né, o porquê, né, de você não ter cadeias alimentares tão longas, você não tem um consumidor, né, da 10ª ordem. Por quê? Porque dificilmente você vai ter uma quantidade de energia aí disponibilizada num nível tão elevado assim. Beleza? Tranquilo? Então isso é característica clássica e aí você pode sim afirmar que o termo aqui vai ser sempre. Beleza? Então o 1 tá correto. Beleza? Ecólogo 2. Em comunidades aquáticas, a biomassa dos produtores, representada por bactérias autotróficas e algas unicelulares, é menor que a dos consumidores primários, representados pelos zooplânctons e por pequenos peixes. A base da pirâmide, portanto, é mais estreita do que o retângulo correspondente ao nível trófico superior. Aí, galera, tá aqui, ó, pirâmide de biomassa.
Só que é importantíssimo essa diferenciação que ele colocou aí, galera. Olha só, aqui ó, ambiente terrestre, ok? E ambiente aquático, beleza? Então, cara, o que acontece? Quando a gente trabalha com essa diferenciação, tá? Repara que na base do ambiente terrestre, os produtores têm uma quantidade de biomassa maior do que no ambiente, né, marinho, principalmente, né, no ambiente aquático. E qual é a justificativa? Ele já caracteriza muito, cara, né, exatamente o que? O que compõe o fitoplâncton. Né? Então deixa eu botar aqui, ó, isso aqui seria o fitoplâncton, né, microalgas e tudo mais. E ele fala ó, que os produtores estão representados aqui ó, por bactérias autotróficas e algas unicelulares, o que corresponde a uma biomassa pequena. Só que a dificuldade que a gente tem de entender é como que o zooplâncton, né, que são os consumidores primários, eles conseguem manter, né, essa quantidade em termos de biomassa maior e, meu irmão, isso ser sustentável em termos ecológicos. E aí você tem que trabalhar a ideia de uma característica que é bem comum aqui, ó, as bactérias e essas algas unicelulares, que é uma elevada capacidade de reprodução. Então, a gente consegue manter isso no ambiente aquático devido a essa taxa elevada de reprodução. Normalmente é a justificativa que o cara te pede, né, para você dizer exatamente como que isso aí é possível, ok? Enquanto lá no ambiente terrestre, né, quando você pensa aí nas vegetações e tudo mais, você já pensa em plantas de médio, grande porte. E por isso que você, em termos de biomassa, né, que é você pesar, né, de fato ali, ó, né, quanto de vegetal você tem por cada metro quadrado, é natural que você tenha uma biomassa maior do que a dos consumidores primários. Beleza? Tranquilo? Então, pensa o seguinte, para facilitar, né, galera? Eu sempre tento aqui facilitar a vida de vocês. Não necessariamente, né, trabalhar com um conceito mais correto, mas é porque eu sei que você tem que estudar a história do Egito, né, sei lá, cartografia, os cacete A4, meu irmão. Então, eu tento fazer relações aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, pensou em pirâmide de biomassa, você pode trabalhar com a ideia da pirâmide de energia, exceto o ambiente aquático. Beleza? Que vai ter essa exceção aqui importantíssima. Então, o ecólogo 2, cara, acertou, ele trabalhou nessa exceção importante. Show? Ecólogo 3. As pirâmides de número podem assumir formas invertidas quando o produtor é um grande árvore, por exemplo, cujas folhas são devoradas por 300 lagartas de borboletas, que fornecem alimento a 20 aves. Tá bacana, tá bacana. Né? Você poderia aqui, ó, eu botei pirâmide de número. Pirâmide de número talvez seja a pirâmide mais descompromissada, né, dessa linha mais comum, né, no caso a pirâmide tradicional. Beleza? Então aqui, ó, inclusive nesse exemplo, ele me deu aqui ó, 50 árvores, 100 macacos, né, 2.000 piolhos. Você poderia botar aí o exemplo, ó, né, colocando em uma única árvore, ó, uma única árvore, né, aí ele falou aí de 300 lagartas, né, vamos botar aqui 300 lagartas que alimentam a 20 aves, beleza? Ó, variou bastante. Então, realmente, a pirâmide de número ela é bem descompromissada. Show? Tranquilo? Não tem uma linha tão direta. Bom, vamos esperar que o ecólogo 4 que tenha falado alguma besteira, porque, meu irmão, os 3 primeiros já acertaram. Né? Então, o ecólogo 4 diz que em comunidades terrestres, em que os produtores são geralmente plantas de ciclo relativamente longo, né, a pirâmide de biomassa tem a base estreita e ápice largo, ok? Então, ele está trabalhando com a pirâmide de biomassa, ok? Então, seria essa a ideia para um ambiente terrestre. Né? Se você está falando de árvores de relativamente longo, ó, ciclo longo, né? Árvores que, pensa aí em plantas aí de grande porte, cara, naturalmente, em termos de massa, se você tirar ali toda a água, né? Já que você fala de biomassa, você está falando da matéria orgânica, que compõe, massa para chuchu. Então você tem que pensar numa base, sim, maior do que as demais, e não invertida, como o ecólogo 4, ok? Acabou colocando aí para vocês. Então, realmente, dentro dessa questão aqui, o cara inverteu ainda a ordem, para você confundir, mas está aqui na sede cuscuz,
o ecólogo 4. Beleza, galera? Como eu falei, olha só que lindo. A gente trabalhou um pouquinho de todas as pirâmides. E espero que você tenha curtido essa, né, resolução, essa revisão. Não deixe de mandar comentários. E, cara, vamos com tudo. Até a próxima.